Quem for chegando, vai chegando, né? Por mim, tudo bem. Tiago, tá tudo ok por aí? Oi. Quando o Tiago der o ok, porque ele é quem vai gravar, né? Esse material vai ficar Oi, Júlia, salvo lá tá no... tudo certo aqui. Pode começar aí que eu gravo. Tá, esse material vai ficar salvo no canal do YouTube, do Viva Palavra, então é importantíssimo esse encontro de hoje. Escuta, outra já vem. escuta, acorde, Cuidado, outro faz bem. cuidado. Outro faz bem. Emana a voz de vocês aí também. Faz bem. Corações, distintas conexões. Um homem na rua, gritando com sua voz, embarcada típica, com sua Língua rota e nua. desde os tempos em que eu nasci, Logo aprendi a assim. Cuidado, cuidar do outro é cuidar de mim. cuidar de mim é cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar. Por isso viver é bom. É muito bom pra quem sabe amar. Por isso viver é bom. É muito bom pra quem sabe amar. Cirandar, cirandei, Nessa roda eu também quero entrar. Cirandar, cirandei, para em passo nos teus braços rodar. Tu me ensinas que eu te ensino no caminho, com tuas pernas, minhas pernas andam mal. Cirandar, vai você. Cirandei, para e passo nos teus braços. Boa noite, meu povo, meus queridos, minha gente linda, sendo poetas do Brasil, conectados mundo afora, né? Nessa conexão hoje direta entre o Brasil e a África, não é? Com muita alegria que nós abrimos esse nosso quarto encontro de Sendo Poesia. Então, sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Esse encontro de Sendo Poesia, que vem sendo idealizado e realizado junto ao programa de extensão da UES, o Viva Palavra, né? E hoje nós vamos estar encerrando um ciclo de 4 encontros, né, desse semestre 2024.1. Nós tivemos a honra de, nesses dias, nesses encontros, contar com
o primeiro encontro, que foi com o grupo Buraco do Oráculo, né, a quem a gente deixa a nossa gratidão por ter participado desse momento conosco. O segundo encontro, que foi mediado pelo poeta Rasta, que está aqui hoje. Olha o Edson chegando. É só falar no buraco que alguém do buraco aparece aí. Então, o segundo encontro, que foi mediado pelo José Soares, né? Boa noite, Edson, o nosso querido poeta Rasta. O nosso terceiro encontro foi uma vivência presencial no bairro da Serrinha, um encontro maravilhoso, com a presença de várias pessoas que estão aqui, né, nessa noite de hoje, o Rai, a Vera, onde a gente teve a rica experiência, né, compartilhada pelo Templo da Poesia, com os queridos Reginaldo e a querida Ana, e também com a experiência do programa Viva a Palavra, que estiveram juntos nesse dia lá na Serrinha. E hoje nós temos a alegria de discutir, fazer um enlace entre a Senopoesia e a temática da democracia, né? Com a mediação do nosso querido Fábio Ariston. Fábio, que é um querido para a gente, um pesquisador muito rico para a Senopoesia. Fábio, que discute na sua pesquisa democracia e senopoesia a partir das experiências do movimento Escambo, né, do projeto Cirandas da Vida, que foi realizado em Fortaleza, e também a experiência do Hotel da Loucura, do Teatro, né, de Dionísio. Então, a pesquisa de Fábio, ela marca, né, um marco para os estudos da senopoesia, tanto pela relevância do seu tema, do seu trabalho, como também por ser o primeiro trabalho acadêmico, né, que a gente diz que a Senopoesia vai se conectando. Hoje ele está na África, mas na ocasião ele estava no Canadá. Então, é o primeiro trabalho, né, acadêmico internacional, ou seja, produzido nesse universo da Universidade Internacional, da Universidade do Quebec, né, em Montreal, no Canadá. Não é isso, Fábio? Então, Fábio, a gente lhe recebe com um abraço, que vai ter que ter braços muito longos para atravessar o oceano e chegar até você. Obrigado, estou sentindo o abraço daqui. Obrigado por me chamar para falar sobre a pesquisa que eu desenvolvi na Universidade do Quebec sobre democracia e senopoesia. Muito feliz de estar participando e de ter os mestres aqui que foram parte dessa pesquisa, que me orientaram nessa pesquisa e, enfim, que eu li a obra deles, estão aqui. Então, para mim, é uma honra. E eu queria começar com um poema que eu acho que ilustra bem o tema da pesquisa, que é assim: eu não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Eles estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Eu não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi suspiros ao anoitecer a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu escolhi esse poema do Drummond, que todo mundo conhece, porque eu acho que ele traz imagens muito fortes sobre o assunto que eu queria propor aqui para a gente conversar, que é a democracia. E não qualquer forma de democracia, mas essa democracia que fala de vamos juntos, vamos de mãos dadas, o presente é tão grande, não nos afastemos, né? Então, a pesquisa que eu fiz no mestrado foi voltada para essa concepção de democracia. O nome da pesquisa, o nome da dissertação é A Democracia na Rua, a construção da democracia no cotidiano por praticantes da senopoesia no Brasil. E eu preparei aqui
um roteirinho para me ajudar a falar sobre a pesquisa. A primeira parte eu falo como eu cheguei nessa ideia e depois eu falo rapidamente da dissertação. O primeiro encontro de Cenopoetas, em 2018, em Icapuí, foi fundamental para eu chegar no projeto da pesquisa. Eu já venho pesquisando a democracia há muito tempo. Eu fiz um mestrado em 2010, que eu pesquisei democracia participativa. Naquela época, eu pesquisei, fiz um estudo de caso sobre a Venezuela e sobre instrumentos de democracia participativa que estavam sendo implementados naquela época. E com essa inquietação já de buscar refletir sobre a democracia, sobre como democratizar a democracia, entendendo que a democracia que a gente tem, ela é imperfeita, ela é inacabada, ela está em processo e ela precisa ser objeto de reflexão cotidiana e de aperfeiçoamento, até porque o mundo vai mudando. E depois dessa pesquisa, eu continuei refletindo sobre democracia, lendo sobre o assunto, e fui percebendo que a democracia participativa também tem suas limitações, né? Porque, ao mesmo tempo que ela dá espaço para o poder popular, ela também tem as suas limitações, ela está dentro de uma institucionalidade, ela depende, às vezes, de um governo, do governo que está no poder naquela época, e entra um outro governo, descontinua a iniciativa de democracia participativa, então ela também tem as suas limitações. E aí, nesse novo mestrado, eu comecei a pensar, por onde que eu posso ir para dar seguimento a essa inquietação de como democratizar a democracia? E aí, eu até contei essa história no primeiro encontro de Cenopoetas em Icapuí. Eu estava aqui na África, num outro país, em Burkina, que fica aqui próximo, e lá eu me deparei com uma cena muito forte e vibrante de teatro do oprimido. E foi aí que eu percebi, bom, essa democracia que eu estou vendo aqui acontecer na minha frente é o que eu quero estudar. Porque o teatro do oprimido lá, nesse país, ocupou um espaço muito grande, porque as redes de comunicação lá eram incipientes e tudo mais, então o teatro do oprimido fazia, às vezes, apoiava as iniciativas de grandes campanhas de esclarecimento, de conscientização. Então, era um movimento das comunidades muito forte. E isso me remeteu aos grupos de teatro de rua que eu acompanhava no Brasil, muito através do trabalho do Vitor, do Hotel da Loucura, do Teatro de Dionísio e também da Cenopoesia, que eu já conhecia desde 2010, quando eu conheci o Rai e a Vera em Brasília. Vou falar um pouco sobre isso depois. E aí, voltando para o Brasil, eu caio no primeiro encontro de Cenopoetas. E lá a Cenopoesia me arrebatou, porque eu já conhecia a Cenopoesia, como eu falei, mas eu não tinha vivido e sentido, né? Isso é uma coisa que vocês diziam o tempo inteiro, não adianta ler sobre a Cenopoesia, tem que viver a Cenopoesia. E ali eu tive esse espírito de comunidade muito forte, então me marcou muito, assim, humanamente na minha vida, né? Ver todos os processos, como se desenrolavam, enfim, das decisões, tomada de decisões, os diálogos, a solução dos conflitos que apareciam, as oficinas, as dinâmicas entre o grupo, as apresentações na rua, a relação com as pessoas que assistiam, tudo isso foi muito marcante para mim. E ali eu percebi o seguinte, eu tenho que estudar a linguagem, não vou estudar os grupos, eu vou estudar a linguagem, porque é a linguagem que está levando adiante aqui esse projeto de democracia. E, então, assim, entrando propriamente no trabalho, eu senti necessidade, como eu estava falando também para um público estrangeiro, né, do Canadá, que não tinha contato com e não conhece o processo político no Brasil, a cena de arte pública no Brasil, eu senti necessidade de fazer um estudo prévio na dissertação sobre dois temas, democracia, né, e
teatro de rua. E eu não, enfim, eu tinha que delimitar esses temas, porque democracia pode ser qualquer coisa. Democracia pode ser o sistema que está aí, que mantém as coisas do jeito que elas são, né? E teatro pode ser o teatro da sala fechada, comercial, que muitas vezes mais aliena do que qualquer outra coisa. Então, eu decidi fazer esse estudo através de um ponto de vista do pensamento decolonial. Né? E o que seria o pensamento decolonial? É a visão não hegemônica, aquela visão que foi imposta pelo pensamento eurocêntrico, através da lente do racionalismo, do método científico, que apagou muitos saberes do mundo colonizado, do sul global, ao longo de séculos de dominação. Né? Como diz o Fanon, a colonização foi tão violenta que, mesmo depois do fim do regime colonial, persiste a desumanização do colonizado, que introjetou a violência psicológica e simbólica. Então, eu estudei vários autores, falei de Krenak, enfim, Boaventura de Souza Santos. Eu não vou ficar citando autores aqui, mas só o Boaventura, porque eu acho que ele tem uns conceitos muito importantes para entender isso. Ele fala do epistemicídio, que é a destruição desses saberes e desses conhecimentos originários, né, do mundo colonizado. Ele propõe as epistemologias do Sul como forma de lidar com esse epistemicídio, que seria, então, alternativas epistemológicas que são mais adaptadas ao sul global, aos nossos povos, né? E que isso se daria através de uma ecologia de saberes, que é justamente a relação desses nossos saberes, enfim, a identificação desses saberes e a relação entre eles de uma forma orgânica, equilibrada e tudo mais. Então, a partir daí, eu entrei no estudo da xenopoesia propriamente dita. E como é que eu fiz isso? Eu fiz uma análise do discurso dos xenopoetas. Eu recorri aos textos que estavam publicados, aos trabalhos acadêmicos, às postagens na internet, aos livros, aos poemas. Eu procurei seguir o que já estava elaborado, né? Então, eu fiz uma análise desse discurso, a dissertação da Josi, a dissertação, a tese da Verinha e os escritos do Rai. Tudo isso foi muito importante para eu traçar esse panorama. Então, eu falei um pouco da história da xenopoesia, como aparece, os princípios que a Josi identificou, características, tudo isso. E aí, a partir dessa análise, eu notei elementos recorrentes no discurso. Esses elementos seriam o princípio do comum, o senso de comunidade, o desenvolvimento do pensamento crítico através do diálogo, da problematização, a performatividade no espaço público, né, a aparição no espaço público, a ressignificação do espaço público por meio dessas atividades. E isso desde o início, presente desde o início, lá desde o escambo, né? Que foi essa rede de coletivos, né? Que serviu como um catalisador para dinamizar práticas artísticas e políticas num contexto de muita dificuldade no sertão, de estiagem, fome, miséria, mas que foi essa revolução, né? Como disse o Rai Lima, que eu acho que entrou aqui há pouco tempo, e que nasce de um levante contra o desprezo à arte e à cultura e se torna um dos movimentos mais democráticos, participativos e interdependentes do Brasil, né? Como diz o Júnior, sem dono, sem dirigente, organizado, mas não organizado e não burocrático. Esse movimento que é descendente direto de Paulo Freire, da pedagogia freiriana, enfim, de todas as lições de Freire sobre diálogo, dialogicidade, amorosidade, a importância da escuta, né? E aí eu passo um pouco para alguns exemplos dessa primeira fase, podemos dizer assim,
em Capuí, isso tudo, como eu falei, bebendo aí das fontes dos cenopoetas, dos trabalhos que já estavam publicados. Então, a experiência de Capuí com a questão da determinação do orçamento para a cultura, por meio das atividades artísticas que foram realizadas, a experiência do Grupo Flor do Sol com a questão da pesca predatória da lagosta e a conscientização dos coletivos de pescadores e tudo isso. Passo em seguida para os Cirandas da Vida, essa política de saúde pública participativa que é adotada em Fortaleza a partir de 2005, aí com a Vera, com o Júnior, o Rai, e que também teve na cenopoesia uma centralidade muito forte. Como diz a Vera, a cenopoesia não desempenhou um papel instrumental apenas como um veículo, ela foi central na dimensão que reforça a dialogicidade, permitindo a reflexão e as ações sobre saúde pública, né? E esse trabalho das Cirandas da Vida foi apresentado nessa conferência do Ministério da Saúde em Brasília, em 2010, pela Vera e pelo Rai. Foram com um evento chamado FENAGEP, que era um encontro de gestores de saúde pública, movimentos sociais, que trabalhavam de forma participativa. Eles foram apresentar a cenopoesia nos espaços da vida. O SUS é feito de sonhos e lutas. Eu estava lá, foi a primeira vez que eu tomei contato com a cenopoesia, e o Vitor estava lá também. Ele também foi apresentar o trabalho dele na época, que era A Terra não é o Centro do Universo, que era uma intervenção para contar um pouco do trabalho que ele estava desempenhando na Secretaria Municipal de Saúde, com o Núcleo de Cultura, Ciência e Saúde, que ele estava fundando, muito inspirado na Anísio da Silveira, no Amir Haddad. E, nesse momento, também o Vitor conhece a cenopoesia, eu não sei se já conhecia, mas, enfim, toma contato de uma forma mais consistente e leva a cenopoesia também para o trabalho que ele estava desempenhando no Rio e que viria a ser o Ocupanize, o Hotel da Loucura, o Grupo de Teatro Dionises. Então, depois disso eu conto um pouco, eu faço um pouco o relato do primeiro encontro de cenopoetas, que foi, como eu já falei no início, um divisor de águas, e vou para a conclusão, que, enfim, que a cenopoesia é essa atividade que está centrada no desenvolvimento da expressão artística e do sentimento de comunidade, que estimula a reflexão e o diálogo, e ocupando o espaço público, e que isso, favorecendo uma ecologia de saberes, e que isso está intimamente ligado com um projeto de democracia e de democratização, né? Eu acho que tem uma frase do Rai, para encerrar aqui esse roteirinho que eu fiz, que exemplifica bem isso, que além de sua natureza política, o ato cenopoético se configura como democrático no sentido de deixar fluir as relações numa correlação de forças voltada para o campo cooperativo e não competitivo, abrindo espaços de diálogo e acolhendo diferenças que se enriquecem mutuamente e reforçam as singularidades dos sujeitos em ação para o encontro da reinvenção de si e da vida coletiva. Eu acho que era isso que eu tinha preparado para falar sobre o trabalho e que eu trago como contribuição para a gente poder conversar sobre democracia e cenopoesia. Foi o primeiro encontro na FENAGEP, Rai. Acho que ele está comentando aqui. Bom, Fábio traz uma prévia, assim,
bem, ele faz uma síntese, né, para a gente desse trabalho. Eu acho que agora é a gente participar, abrir essa roda e irmos dialogando, indo trazendo o que a gente tem, o que a gente gostaria de perguntar, ou se expressar de alguma outra forma, não é? Como queiram. A roda está aberta a partir das provocações. Eu queria também, assim, né, ajudando no diálogo, aí, na reflexão, chamar a atenção de que o que nós já estamos discutindo são políticas públicas, né? Quer dizer, são experiências de governo, experiências de política pública. Os Cirandas da Vida, o movimento Escambo, nas passagens de Janduís, de Capuí, as Cirandas da Vida na Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, de Fortaleza, o Hotel da Loucura, esse núcleo de cultura, ciência e saúde que a gente fundou aqui na Secretaria Municipal de Saúde, né? E o próprio Tá na Rua, né? Que adquire um contorno de política pública com financiamento mais ou menos constante da Prefeitura do Rio, né? Então, a gente está falando de uma coisa que é uma política pública, um serviço comunitário, né? Operou como serviço comunitário. É mais do que uma revolução, né? É um serviço comunitário, é um serviço de promoção de saúde comunitária. Então, isso é uma evidência científica que tem que ser considerada, né? No sentido de que nós já temos experiências que estão sendo documentadas, estão sendo republicadas nesse campo da política de saúde, da política de cultura, e são muitas evidências que para nós é um desafio afirmar, né? Nosso desafio todo aí é afirmar isso e destacar isso, né? E conseguir reocupar. Por exemplo, agora a gente tem o nosso Vitor Nina, né? O Vitor Nina, que é secretário municipal lá de atenção básica, que também está implantando políticas de cenopoesia, né? Que também está trabalhando com políticas de promoção de saúde transcultural, de psiquiatria transcultural. Então, é dizer que é muito interessante isso nesse momento, né? E aqui a gente tem representações, né, dessas experiências hoje, né, aqui, tanto do Hotel da Loucura, quanto do Movimento Escambo, quanto dos Cirandas da Vida. Temos várias pessoas que participaram, né, desses momentos. O Reginaldo, então, é um dos que participou das três coisas. do Escambo. Então, assim, são pessoas que têm, né, trazem um pouco dessa vivência que pode estar dialogando aqui hoje com a gente. E, Fábio, você fala aí, de algum modo, né, quando você fala desses elementos comuns recorrentes que estão presentes na cenopoesia e nessas práticas que trabalharam com a cenopoesia, ou seja, que trabalham o Escambo, o Hotel e os Cirandas, né? Você traz alguns elementos recorrentes, mas, assim, nessa sua pesquisa, o que você acha que mais se aproxima da cenopoesia nesse aspecto democrático? A gente discutia lá em um dos nossos princípios a cenopoesia como um princípio da democratização, né? Da democratização dos processos artísticos, da democratização de uma participação popular. Mas eu queria ouvir um pouco de você, o que você teve nesses seus achados. Olha, eu recorri muito, como eu falei, à sua pesquisa, a esses princípios do diálogo, da democratização, da incompletude, né? E todos eles eu entendi que estão ligados à democracia, né? Essa questão da democracia estar em aberto, né, e ser algo que precisa ser repensado, porque o conceito hegemônico de democracia nos diz que a democracia é uma ferramenta, que a democracia é realizar eleições a cada 2 anos ou a cada 4 anos e eleger um representante.
E a democracia é muito mais do que isso, ela não é apenas uma ferramenta, ela é um modo de vida, são os princípios que regem a nossa vida, ela é a comunidade, a forma de se relacionar. Não adianta nada a gente ter um governo eleito democraticamente e uma sociedade autoritária. Então, esses princípios me ajudaram muito. Em relação especificamente ao que você perguntou agora, dos achados, eu acho que essa questão do senso do comum é muito forte. O Rai, eu encontrei em várias passagens dos escritos dele a questão do senso do comum, né? do sentimento de comunidade. Eu acho que, mais uma vez, não há como falar em democracia só pensando em eleições ou só pensando em governo, em instituição, e se não existe esse senso de comunidade, né? Então, as iniciativas, e eu falo da Cenopoesia como uma iniciativa dentro desse contexto de uma ecologia de saberes. Existem várias outras formas, né, de desenvolver esse senso de comunidade. Mas, sem isso, sem desenvolver esse sentido do comum, é difícil que a democracia se realize totalmente. Por mais que você tenha eleições, por mais que você tenha, enfim, os princípios institucionais garantidos, sem esse sentido do comum, a coisa fica só na forma, né? Então, eu acho que esse seria, assim, o primeiro grande achado, né? E, claro, daí decorrem os outros, né? O encontro, o diálogo, a problematização, a solução de eventuais conflitos, né? A questão do espaço público, da ocupação, do aparecimento no espaço público, né? Quando uma atividade como a Cenopoesia é desenvolvida no espaço público, isso ressignifica o espaço público, né? No momento em que a gente está vendo o espaço público ser privatizado, né? Ou ser dominado pela lógica da violência. Então, eu acho que essas questões, Josi. Oi, Josi. Josi falou aí que eu bebi nessa fonte, eu tenho uma alegria muito grande, porque foi isso que me construiu. Eu tenho um poema que escrevi há muito tempo, bem antes de conhecer, de chegar na Cenopoesia e tal, mas eu não tinha... Foi na Cenopoesia, foi chegando no Hotel da Loucura, foi nessa história toda que abriu assim a luz para esse poema que diz: quando todos nós entendermos que de nada somos donos, teremos tudo. E aí eu já veio, quando a gente vai pensar numa democracia, ainda um atraso tão grande, porque quando eu penso assim, pensar na democracia, ainda para mim é um sentimento ainda de atraso, porque nós devemos pensar desse senso natural das coisas, que eu sou eu venho aqui dos movimentos comunitários, vi muito despejo acontecendo. Eu nunca acreditei que, democraticamente, quando eu fico pensando, contando as histórias, eu fico pensando, se a gente falar em Jesus, no caso, foi democraticamente morto. Então, quando eu penso isso, aí eu digo, eu queria coisa além da democracia. Aí a Maria Luísa escreve um poema. Maria Luísa, ex-prefeita de Fortaleza, escreve um poema que eu quero dizer que eu sinto alegria nesse poema, que diz assim: amei a Deus e não vi sua face. Amei aos homens e me perdi buscando. Amei a ti e sofri te encontrando. A minha luta é busca incessante de um ideal jamais conquistado. No mundo cheio de barreiras e muro, quero ser chama e romper o escuro. É caminhada sem recuo ou curva. É mais que dor, é verdade ousada, que faz do amor um hino de vitória e torna escuro doce madrugada. Eu pego esse poema porque
é muito forte. É uma coisa, quando a gente ainda está falando de democracia, porque está longe ainda, né? Nós estamos na barbárie. Aí, por esse motivo, a democracia é a melhor coisa do mundo, pelo menos para agora. Então, nesse momento, eu só digo, eu sou fruto dessa história, eu sou vida, a minha vida, ela é outra, ela é um divisor de águas mesmo, divisor mesmo, eu passo a entender-me, porque o bacana é porque a melhor coisa nesse momento é solucionar conflito. E como é que a gente aprende a solucionar os conflitos? Porque os conflitos é da convivência. Quando a gente fala em comunidade, ninguém está falando da comunidade que as pessoas não têm discussões, que não tem. Só que quanto mais a gente se eleva, menos a gente. Menos o atrito da gente, que acontece por questões de crescimento cada um, mas que a gente tem mais a compreensão e não precisa se afastar, não precisa... A gente só precisa, olha, observa e continua a nossa estrada. Eu, agora, para concluir, digo o seguinte, nós construímos o Templo da Poesia, nesse tempo, já faz 15 anos, esse ano completou 15 anos, foi uma alegria muito grande, a Vera veio para a festa, aqui estava chovendo, era muito... E a gente, assim mesmo, foi tanta gente que a gente fez a festa. Nós estamos fazendo uma rádio na web, a gente está fazendo coisas bacanas agora, e tudo isso é fruto do que foi que a gente pegou aí, que a gente bebeu nessa fonte. E, inclusive, como nós também já viemos da economia solidária, queria dizer que a gente também tem que levar essa ideia, a gente vem levando, não é tão fácil, mas a gente precisa estar junto. E eu queria também, já aproveito logo nesse momento, a gente também, lembrando que a gente também teve a felicidade de ainda ter Rai Lima aqui, com a família, com a Regina, com a Livre, com o Jadiel, por 1 ano e alguns dias aqui nessa comunidade. Então, a gente também tem a gente bebeu nessa fonte também. E aí a gente tem a alegria de tê-los e saber que a gente aqui está enraizado, não no lugar, mas em nós mesmos, com a ideia de saber que estamos no mundo. Aí é o seguinte, a gente está na economia solidária, está havendo umas conferências e a gente está querendo colocar a conferência livre de cultura na economia solidária e é totalmente com a gente, porque não tem ninguém no Brasil fazendo. Aí, então, a gente está pensando nisso e eu queria ver, hoje eu vou aproveitar o momento, falar com o Vera, falar com o Rai, falar com todo mundo aí, para ver, porque até agosto tem que acontecer e a gente está pensando, a Prefeitura de Maranguape está nos recebendo assim e a gente está querendo fazer aqui no Maranguape essa conferência livre de culturas e aí eu já queria contar. E aí eu queria dar falando dessa história, sem buscar muita coisa, porque a gente não fica buscando coisa alguma, simplesmente vivendo num dia de cada vez, e acontece que também fomos reconhecidos como ponto de cultura, que, lógico, que a gente aqui, como o Júnior Santo diz, nós somos uma rede de ciências culturais, mas como ponto de cultura é o que o Estado tem e oferece para a gente agora, não, já era e foi reconhecido como ponto de cultura aqui em Maranguape. E por enquanto é isso, e eu não podia deixar de dizer um poema meu agora, que é nessa construção, que eu disse no outro encontro, mas eu digo ele com toda a força e energia para esse momento, que diz assim: inventa o impossível para criar no invisível sossego, seja leve e receberá a chave da liberdade, confiança acende a chama para iluminar seu caminho. Traga ao ponto mais alto do peito a certeza que sempre pode transmutar em luz o que já não mais lhe serve. Flutua sobre as brasas que se faz estrada para você passar. Vá ao encontro de si mesmo, encontrarás tudo. Livre-se de qualquer impedimento. Sinta no seu coração que vivemos eternamente. Com o amor que tens para dar, cria tua realidade, você é parte do mesmo, da mesma, todas e todos somos um. Deus tem as mesmas características de qualquer um de nós. Tens disponível no universo tudo que é conseguir imaginar.
Saiba que o presente é o momento que a verdade nunca esquece. Mostra a tua cara, desatando os nós em nós. Procura a irmandade livre e acolhedora. Ela mora dentro de ti, o que você vê fora. Seja neutro quase sempre. Para entrar em comunhão, é preciso de mudança. Se preencha de passagem e verá o agora ser sempre. Na memória, a certeza. Seja lá, para onde for, a bandeira do amor estendida em cada mão. Foi bebendo nessa fonte que escrevi esse poema. Partilhamos, polinizamos os mundos que criamos em comunhão. De companheirismo e de abundância se faz nossa ação. E saborosos frutos de amor compartilhado dela virão. E muitas serão incluídos nesta ciranda de cuidado e gratidão. Eu agora vou ter que sair, mas eu penso que essa foi uma roda muito importante, porque a Senopoesia também é esse momento de reflexão mais crítica. E eu acho que eu agradeço, Fábio, por você ter trazido essas questões tão importantes, e nós que estamos vivendo esse momento tão desafiador no nosso país, porque a gente conquistou um governo, mas esse governo não é um governo totalmente democrático. E a gente vê a cada dia que a democracia não é só um sistema, né? E que essa democracia que a gente faz no cotidiano, nesses pequenos mundos que a gente cria, ela é muito importante, porque você traz uma dimensão de Senopoesia e de democracia que tem a ver com a gente compreender esses mundos que a gente cria em comunhão, né? Então, um abraço grande. Espero que você demore um pouquinho aí pela África. Quem sabe eu vou lhe visitar. Vem, velhinha, vem. Vou te esperar aqui. Obrigado. O povo morre de fome, o rico humilha, explora o homem com sacanagem. Só quer vantagem, enrolando o povo nessa engrenagem. E vem pacote, e mais pacote, plano econômico, é a cobra dando bote. E vem pacote, e mais pacote, plano econômico, é a cobra dando bote. O negro é preso, escravizado, o povo apanha, é humilhado. O negro é preso, escravizado, o povo apanha, é humilhado. E pra mulher sobre o trabalho dobrado, sobre o trabalho dobrado, sobre o trabalho dobrado. Acho que a Fatinha estava escrita. Ela levantou a mão. Eu estava querendo dar só uma palavrinha. Fica à vontade, amor. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Fátima Medina, sou colega da Josi Amica. Aí, com a fala de vocês, que começa com o Fábio, né, falando sobre o trabalho dele, e depois o Reginaldo, que eu estava preocupado, como é que se leva para a comunidade essa ideia de Senopoesia, para que haja dentro das comunidades. Porque a gente só transforma o povo se for a partir da massa, das suas raízes, né? Um governo é sustentado pelo povo, só que a gente acha que a gente não sustenta o governo, né? A gente acha que não. A democracia, ela não é um partido político, ela não é uma ideologia, segundo os filósofos, viu? Desde Sócrates, né? É uma ideia, é um sentimento. E essa democracia, ela tem que ter empatia
porque eu preciso aprender a conviver com as diversidades, com a multiplicidade de pensamentos. E hoje a gente encontra nas redes sociais e com a meninada das escolas um distanciamento sobre essa questão do outro. Eu sempre falo que a religião, enquanto alguns dizem que a religião é o ópio do povo, eu acho que não, ela tem que existir como forma de fazer. A poesia é um resultado dos deuses, né? Vocês têm isso, cada um de vocês é um anjo de vocês que fazem a poesia. Então, é um anjo, está falando, está dizendo de uma forma bonita e bela, para quem não entende, né? Para quem não tem a mesma capacidade, de como é que está acontecendo, de uma forma objetiva e direta. Daí a importância de vocês, né? E aí eu queria parabenizar o Fábio pelo trabalho que ele está fazendo. Realmente é muito difícil chegar com essa ideia democrática de ensinar o outro que democracia é aceitar a opinião do outro, mesmo que venha totalmente contra tudo aquilo que eu acredito, mas que eu tenho que respeitar, né? Então, isso é muito legal. O do Reginaldo, quando ele está lá trabalhando e falando todos os poemas e tentando chegar com rádio na web, a gente sabe que é difícil essa meninada entrar, né? Mas a gente só transforma o povo a partir dos jovens, que vão nos substituir, com certeza. E se essa turma vai nos substituir, a gente tem que ter preocupação em trazer para esse meio cultural tão maravilhoso que vocês têm. O que eu queria mesmo era agradecer, falei foi muito, né? O que eu queria mesmo era agradecer a vocês por estarem fazendo o trabalho tão lindo. Eu só assisto. Eu não sei fazer nada. Portanto, muito obrigada a todos vocês por estarem fazendo isso e por me darem um prazer enorme em ouvir a cada poema, a cada forma que vocês... Adoro quando a Josi em sala de aula fala, né? Eu acho maravilhoso, ela sabe disso, que eu acho maravilhoso. Então, um beijo para cada um de vocês e obrigado mais uma vez. Fechando e boa noite. Vou saindo, viu, Josi? Uma coisa assim, como também pesquisadora do campo da poesia, né? Agradecendo a Fatinha por ter participado, trazendo sua contribuição. Eu fico pensando, Fábio, porque às vezes a academia ela tem uma certa dificuldade, né, de compreender o processo da poesia. Muitas vezes ela confunde a poesia com dizer poesia, né? E a gente sabe que a poesia não é isso. Agora, eu queria saber de você, né, que chegou com essa temática, né, fora do Brasil, ou seja, como é que essa temática ela foi acolhida, quais foram as indagações, se você teve alguma dificuldade de trazer esse tema nesse espaço. É ótimo isso, eu tive muita dificuldade, sim. Não por alguma resistência, porque, na verdade, essa universidade onde eu estudei, ela era muito democrática. Ela foi uma universidade que surgiu nos anos 60 como resistência, né? Um movimento de liberação, todos os movimentos sociais, enfim, a contestação está ali nessa universidade. Então, nesse aspecto, eles são muito abertos a experiências de outros países, a esse tipo de debate, de democracia, arte. Estou falando, pelo menos, no departamento onde eu estudei de sociologia. A dificuldade mesmo foi na questão, e também não foi da língua, não, apesar de que para mim foi muito difícil, mas a dificuldade foi
enfim, como abordar esse assunto, a cenopoesia, o processo político no Brasil, porque, enfim, muitas outras partes eu não mencionei aqui, mas eu falo um pouco da redemocratização do Brasil, do fim da ditadura, aquele contexto. Muito complicado falar sobre isso para pessoas que não conhecem essa história. Então, para falar de cenopoesia, falar então do contexto no sertão, da indústria da seca ou da estiagem, ou para falar da cultura, da ciranda, para falar do repente, tudo isso assim, era uma novidade. Então, tinha esse trabalho de tradução também. E aí eu fui perceber que não era só também a tradução dessas características nossas, mas uma visão de mundo também. Então, por exemplo, quando eu fui percebendo que ao falar em utopia, que é uma palavra que também está sempre presente nos nossos discursos, e no discurso político também sul-americano, latino-americano, no discurso crítico, né? A gente está sempre falando de utopia. Eu fui notando, assim, com o passar do tempo, que isso gerava uma certa resistência. E eu fui percebendo aos poucos que quando eu falava em utopia, eles entendiam que eu estava falando de alguma coisa que estava descolada com a realidade, que estava, enfim, nesse sentido, de descolado da realidade. Enquanto para a gente, a utopia é, como diz Galeano, né, o que nos faz seguir em frente. Né? Eu até botei essa frase no trabalho, porque essa é uma visão de mundo diferente. Então, acho que a maior dificuldade foi essa, de traduzir essa visão de mundo do sul para o norte. E só que, voltando nos princípios que você estabeleceu aí na sua dissertação, Josi, que me ajudaram muito, foi os princípios fundamentais da cenopoesia que você trabalhou, né? Com essas categorias do diálogo, da democratização, da diversidade, da inconclusão, da criatividade, afetividade e liberdade. Então, você faz essa categorização e desenvolve, então, cada um desses princípios. E eu recorri a isso me ajudou muito. E se você for perceber, todos eles são também aspectos fundamentais da democracia, né? O que eu estava falando antes, a questão da inconclusão. Se você considera que a democracia é algo acabado, concluído, né, você fica ali estagnado só pensando em eleição, e não é disso que se trata, né? Afetividade, né? Como é que você vai desenvolver esse trabalho coletivo, comunitário, sem afetividade, sem criatividade, né? A democratização, o próprio nome já diz, o diálogo. Então, só para recordar aqui e citar direitinho os princípios. Ah, que legal. Jair levantou aí a mãozinha também, mas eu queria aproveitar, né, falando um pouco dessa coisa da democratização, pensando no movimento Escambo, nesse espaço árduo que surge em Janduís, né? Mas nesse sentido da possibilidade da existência de formas de organização, que você chama aí de senso, dessa ideia de senso do comum e não de senso comum, né? Mas o Escambo, eu acho que é um pouco de demonstrar essa possibilidade, que nós podemos fazer as ações, né, organizadas do movimento popular sem necessariamente estar definindo representantes. Todos são representantes do Escambo, né? Se é escambista, está lá com o mesmo poder de discussão, de participação, de questionamento, de envolvimento. Então, o movimento Escambo ele nos ensina isso, essa possibilidade democrática não representativa, mas todos são representantes desse processo. Eu acho que é uma lição muito importante do movimento Escambo, porque nunca aceitou, e olhe que não faltaram momentos históricos do movimento, de que o Escambo baixasse a cabeça para definir um presidente, para virar uma ONG, para se institucionalizar, e
E nós nunca aceitamos isso, né? Essa liberdade, esse movimento livre que é o escambo, traz esse sentimento, né, de uma não necessidade de uma representatividade, de alguém que represente o outro, porque geralmente essa representação ela não existe. Sem dono, sem dirigente, organizado, mas não burocrático. Exato. O João falou isso. E o senso do comum é o sentido de fazer parte de algo, né? Então, também eu me deparei muito com isso, assim, nesse estudo. A crise da democracia, a tão falada crise da democracia. E aí alguns autores diziam o seguinte, olha, talvez a crise pode até ter alguma, mas o problema maior não é a crise da democracia, o problema maior é a crise do político, exatamente nesse aspecto das pessoas estarem isoladas e os fenômenos que a gente está vendo de redes sociais e de extremismo político, fundamentalismo, tudo isso acaba acelerando e tornando esse processo mais agudo, mas as pessoas isoladas, solitárias, sem rede de apoio, sem se sentirem parte de alguma coisa. Então, o que eu estava falando no início, não tem como uma democracia funcionar se não existe esse sentido do comum, que a gente faz parte de uma mesma coisa, né? Então, nesse sentido, o senso do comum. Que, exatamente, o escambo foi, assim, um farol nessa questão, né? Fala, Jair. Tá sem som, Jair. Não, ainda não. Nada. Tira o fone, fala no Viva Voz. Também é só comentar também que essa coisa que a Vera falou e tudo isso que o Fábio está falando, que é a crise do governo Lula, né? O que nós estamos discutindo é a crise do governo Lula, quer dizer, é a falência do governo Lula em implantar políticas pedagogicamente eficazes, né? Eles não conseguiram chegar num nível de comunicação e diálogo, né? O Rai está trazendo ali a Lígia Clark, a questão do diálogo, do relacional, do fenômeno relacional. Lígia Clark, que também é uma política pública de saúde mental pelo trabalho do Lula Vanderlei no Engenho de Dentro, né? Então, a política que nós estamos enfrentando hoje é uma política de muita celebridade para pouca humanidade, né? Xuxa fazendo campanha de vacinação, Janja para cima e para baixo. Então, isso acaba criando o oposto do que nós estamos conversando, né? Se a Cenopoesia busca a horizontalidade, o governo Lula está em crise por verticalidade das políticas, por verticalidade dos gestores, né? Nós já vimos isso antes. Vai, Jairzão, estava falando aí? Está funcionando o fone? Não está saindo, bicho. Fala no Viva Voz. Não tá. O microfone está ligado? Parece que tá. Agora desligou. Entrou e saiu de novo. Mas se alguém quiser participar, quando o Jair chegar, ele tenta novamente. Queria fazer um comentário nesse sentido do comum, né, que o Fábio trouxe aí, que eu acho muito importante na Cenopoesia, que eu acho que é justamente essa coisa da coesão, da criação dessa comunidade, né, que na atuação com o território, né, que a Cenopoesia se propõe, não é essa coisa de estrelismo, assim, criar um grupo, né, ter ali aquela figura emblemática que vai levar a todos, assim, conseguir construir uma coisa em comum, que eu acho que é o forte, deveria ser o forte da democracia, né? Eu tenho uma amiga que sempre brinca, ela fala, não,
eu confio muito mais na monarquia, porque eu confio muito mais em alguém que manda porque nasceu da mulher certa, do que alguém que manda porque foi popularmente eleito, né? Porque isso tem toda a chance de dar errado, no fim das contas, né? E é justamente essa criação da comunidade, né, das pessoas ali se fortalecendo, é que pode criar uma outra via para isso, né? Que vai dar o poder na mão do povo mesmo, né? E aí acho que nesse sentido a cenopoesia tem muito a contribuir, né? Nesse senso do comum que o Fábio falou aí, eu acho que é o ponto chave da questão aí. Todos têm que obedecer. Calados, silenciados, todos devem obedecer. O que tanto se temia chegou finalmente. Ninguém está seguro. O ambiente é irrespirável. Andamos de leve, pisando mansinho, e a noite não oculta mais nada. Os que espiam não sabem ou fingem não saber que estão sendo espiados, mas espiam esperando salvar-se. Vendendo por uns poucos likes, por algumas poucas curtidas, os olhos, os ouvidos, o dedo indicador. É criação aqui do poema de Marighella. É isso, parece que o mundo da democracia tem se resumido às nossas telas, né? A nossa participação apenas nas nossas redes sociais, né? Por vezes acho que a gente tem essa impressão, né? Que, embora sejam canais também de comunicação. Olha aí, chegou, Jair. Prestou agora? Agora deu certo. Pronto, olha, Fábio, eu quero parabenizar pela tua apresentação e dizer logo que quando você fez o resumo inicial, e assim, também saudar todos aqui presentes, né? Meus amigos aí de caminhada, Vitor por Deus, a Josi, o Júnior, o Rai que tá aqui, Reginaldo, enfim, todos e todas aqui presentes. Um cheiro para vocês, tá bom, gente? Cheiro no coração de vocês. E aí, Fábio, parabenizar a tua apresentação. E quando tu começou a falar um resumo da pesquisa que você, eu não vou dizer desenvolveu, mas que vem desenvolvendo, né? Eu gosto de usar essa coisa, para não fechar, não amarrar as coisas, engessar. A gente aprende isso na cenopoesia, de não engessar as coisas. Então, é algo que está sendo, né? O Rai fala muito isso, é o ser sendo. Eu não esqueço disso. E aí eu me lembrei dessa obra do Rai aqui, eu gosto, que é o Lâminas. Acho que você, né, poxa, eu fiz esse roteiro mais o Rai, assim, várias vezes, e eu acho que esse roteiro aqui, ele é um roteiro manifesto da democracia, né? Ele fala assim, esse mundo não é nada engraçado, ricos fingem entediar-se com o mercado quanto mais nervoso, tanto mais os pobres nadam em marés. O mercado, quanto mais nervoso, tanto mais os pobres nadam em marés de alegria, domam suas fantásticas utopias, com chicotadas de embriaguez sem pão. Como aconteceu? Nações invadidas, missão de paz e democracia, atmosfera destruída em nome da economia, negros escravizados para o progresso do Ocidente, índios queimados, moradores de ruas assassinados, em nome del gran circo de la burguesia insaciable. É um trecho dessa obra do Rai, e aí eu queria partilhar esse poema do Rai, acho que ele deve estar aqui com a gente. Meu Rai, nós partilhamos muito esse roteiro, aprendi muito com esse roteiro, vamos aprendendo. Eu não largo ele, aqui é o meu livro de cabeceira aqui desse meu local aqui que eu me encontro aqui com os livros, com as coisas. Mas aí eu fiquei pensando, Fábio, em umas coisas, assim, que loucura é esse mundo que a gente vive e vem vivendo, porque
essa palavra tão cara que é democracia, e aí a gente aprende lá nos livros iniciais, né, a etimologia da palavra demos, povo, e kratos, poder, né? Que poder é esse que emana do povo e que povo é esse que se diz que tem poder, mas que a gente vê que realmente no fundo não tem. E outra coisa que aí eu fico mais desesperado é em que medida essa palavra se tornou algo banal ou muitas vezes algo contraditório, porque, por exemplo, muitos pregam a democracia, entretanto, a prática é totalmente oposta. Fala em democracia, fala em liberdade, mas aqueles que pregam a democracia, que falam de liberdade, são justamente os que impõem e propõem uma outra perspectiva, né? Então, isso me deixa muito de orelha em pé em relação a essa questão. E aí, Fábio, no teu texto, eu estou com o teu texto aqui, e eu fiz questão de grifar umas coisas aqui para te fazer assim, para fazer umas provocações assim. Você fala assim, ó, a cenopoesia é um instrumento artístico que visa a democratização das relações humanas numa escala micropolítica. Aí eu queria que você pudesse trazer um pouco essa questão da micropolítica. Quando você está falando em micropolítica, com base em que sentido essa questão da micropolítica? Porque eu me lembrei da micropolítica porque o Deleuze, ele lá em Mil Platôs, que é uma obra, um clássico dele, ele fala de macropolítica e micropolítica. E aí eu achei interessante, eu fiz esse destaque do texto, né? Relações humanas numa escala micropolítica. E eu fiquei me perguntando assim também, por exemplo, como é que nós, enquanto sujeitos educadores sendo poetas, a gente consegue também, vamos dizer assim, criar rupturas. Porque eu me lembro, quando você falou das cenas da vida, eu sou um partícipe das cenas da vida, né? E eu me lembro muito bem que a gente, a partir dos diálogos, das construções no campo da educação popular em saúde, a gente ficava tentando, Fábio, criar rupturas, sabe? Para dizer assim, peraí, a gente está criando uma movimentação aqui, mas essa movimentação aqui, ela não pode ficar só aqui. Ela não pode ficar só aqui porque a gente precisa fazer com que isso chegue em instâncias maiores. Instâncias maiores. Por exemplo, até hoje, só para encerrar minha fala, que eu falo demais, Fábio, até hoje a gente a gente vem discutindo o que foi que fizeram com o recurso da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que a gente, por meio dos encontros, com aí sim, com a cenopoesia problematizando, né, debatendo, várias questões, e Câmara de Vereadores, encontros, e com servidores públicos, com o pessoal dos conselhos, com os sujeitos populares das comunidades, né? Mas até hoje a gente conseguiu aprovar uma política pública de educação popular, e a gente, de lá para cá, a gente mesmo com todo esse processo de, vamos dizer assim, de redemocratização, vamos dizer assim, né? A gente usar um termo lá de 88, foi aí porque o bolsonarismo ele não morreu, né? O bolsonarismo ele está aí, continua ainda, né? Bolsonaro saiu da presidência da República, mas o bolsonarismo continua aí, continua pesado, inclusive que são a maioria dentro do Congresso Nacional. Mas é nessa coisa, sabe assim, estamos nessa movimentação, buscando rupturas, e em que medida essas rupturas democráticas elas podem também alcançar esses espaços maiores, ou não, ou se não precisa também, pode ser que não precise, né? Não sei. São algumas provocações que eu trago aqui. Tá bom? Valeu. Valeu, Jair. Eu acho que você traz pontos muito interessantes e realmente esse debate da democracia, sobre a democracia, ele é muito pode ser muito enviesado, porque é isso, é uma palavra que é usada para tudo, né? Inclusive, como você citou aí no poema
que você falou, que você leu, que a guerra em nome da democracia, né? A gente assistiu isso já e vem assistindo guerras em nome da democracia, né? E talvez os estados que mais, desrespeitam direitos humanos e direitos fundamentais e tudo mais, falando em democracia. Então, por isso que eu achei importante fazer esse debate no início e ancorar o debate, né, numa visão epistemológica do pensamento decolonial, né? E essa questão de como democratizar a cenopoesia, né, como ampliar o alcance da cenopoesia, eu achei muito útil o conceito de ecologia de saberes, né? Então, essa ideia de identificar todas essas iniciativas que visam o desenvolvimento do sentido do comum, né, e que possa haver um intercâmbio entre essas ideias, porque, é claro, a gente não pode também achar que a cenopoesia é a solução para todos os problemas, mas a cenopoesia é, sim, uma capacidade, uma experiência que, comprovadamente, como a gente concluiu nessa pesquisa, que estimula o desenvolvimento desse sentido do comum. E assim como várias outras experiências ao redor do mundo, desses conhecimentos que foram apagados aí pelo pensamento científico, racionalista, né, do colonialismo. Então, acho que a gente está num momento também que a democracia está sob ataque e que a gente está vendo projetos autoritários ascenderem, mas, ao mesmo tempo, também a gente está vendo essas resistências e esses saberes, esses conhecimentos sendo revalorizados, né? Então, é um grande desafio, né? Os momentos desafiadores que estamos vivendo, mas é esse o caminho, né? Não tem outro. Eu também acho assim que essa crise, né, que nós estamos enfrentando no nosso tempo histórico, ela tem a ver com uma crise de saúde mental mesmo, né? Tem a ver com uma crise psicopatológica, né? As comunidades estão quebrando, as famílias estão quebrando e o mundo está em guerra, né? Nós estamos falando de cenopoesia, de democracia, de união, de diálogo, mas o mundo está em guerra, né? Jerusalém está em guerra. As pessoas estão propondo a pedagogia do extermínio, né? A pedagogia da dominação, a pedagogia do controle, né? Então, isso é o problema também, né? Que a gente está enfrentando uma comunidade doente. Nós estamos enfrentando famílias muito doentes, famílias muito adoecidas, comunidades muito adoecidas, comunidades que não conseguem coordenar o mínimo das ações, né? Não conseguem vender drops na esquina, porque até para vender drops na esquina você tem que ter um mínimo de coordenação, um mínimo de cooperação, né? Então, eu acho que, tentando refletir sobre o que nós estamos enfrentando a besta-fera, nós estamos enfrentando a loucura, né? Estamos enfrentando a loucura do cotidiano, estamos enfrentando a mentira que a gente mente para a gente próprio e que a gente mente para as pessoas que estão perto da gente, que a gente vai entrando em situações de loucura, né? De competição, de desconstrução, né? Então, isso é um problemaço, é uma emergência global de saúde mental, é uma emergência mundial de saúde mental pública, e que tudo indica que é através do diálogo que você supera isso, né? Que tudo indica que é através de você fazer a construção de cultura do diálogo, de ocupar o espaço público com diálogo, de ocupar as comunidades com diálogo, né? Ocupar as famílias com comunidade, com diálogo, né? Fazer muita terapia de família. Eu também já não tenho mais dúvida de que a cenopoesia é uma ferramenta importante na terapia de família, né? É uma ferramenta importante na terapia comunitária, né?
é uma ferramenta importante na política pública de saúde mental. Isso nós já temos experiência mostrando isso. O que eu fico assim, sentindo é que a gente tem que estar mais preocupado em se proteger e se destacar, né, e conseguir mostrar o que a gente descobriu nessas décadas todas de trabalho, do que não perder tempo nessa loucura, né, que dominou o mundo, né, e que domina, que está dominando, que tem essa máquina de comunicação poderosa, que é monológica, que vai invadindo tudo e vai pela, né, show, mega show, lista VIP, microfone, caixa de som. Então a gente continua batendo o nosso tambor, né, continua cantando, continua indo para a praça, continua, né, dialogando, e isso acho que vai ser importante para a gente atravessar essa tempestade. É impressionante, né, que a gente está vivendo. Vive da revolução. Ditadura é piada. Liberdade democrática. É história mal contada. Anistia sem censura. Viva! Morre por tortura. Nessa terra abençoada, onde todas suas riquezas se transformam em pobreza. em sociedade privada. Onde todas suas riquezas Se transformam em pobreza. em sociedade Privada. A receita é essa, né, filho? No chão dos sentimentos, piso de mansinho. De argumento a argumento, vou devagar. Nas ilusórias classes sociais, cada uma confere a sua credencial, construída de ferro, cimento, cruz e silêncio. Artérias farpadas, isolantes dos meios e dos fins, ação dos donos do mundo imposta aos capachos. Carregam bandeira contra a corrupção, o pau oco da moralidade quebra na cabeça empobrecida desse corpo social. Primeiro eu quero agradecer ao Fábio, né, por trazer essas questões todas, né, essas questões que geralmente ficariam enterradas nas bibliotecas ou nos armários ou nos quartos das universidades, que a gente quase não vê, até eu procuro de vez em quando encontrar um aqui pela internet, eu não consigo entrar porque tem que ter uma ficha, uma chave, qualquer coisa. É o contrário da democracia. O democrático, o Estado democrático é o Estado de alcance a todos, e não de alcance a poucos. Todos alcançam o Estado, todos são o Estado, não há os selecionados. Então, a gente sentir isso usando como reflexão essa moeda de ouro que a gente joga todos os dias nas praças, que é a poesia, que é a poética, que pode se sintetizar com o espaço como a cena poesia, como pode se sintetizar com o movimento escambo, como pode se como o movimento dos poetas de qualquer canto do mundo, e isso é super importante, porque a gente começa a meter as nossas ideias, as nossas ações dentro desses espaços. Foi uma conquista que vem durando pra caramba. A gente não sabe até quando e como esses retornos vão começar a ser melhores, né, e alcançar o mais rápido possível a todos nós. Então, eu fico muito feliz de estar junto com isso, parabenizá-lo de novo e aguardando até para me ler depois, né? Porque eu estou com um compromisso também, junto com outras pessoas, com o Vitor e tal, de outros, de que a gente possa colocar isso em cena, né? Na verdade, a gente precisa transformar esse material em cena, porque ele deixa de ser acadêmico. Ele deixa de ser acadêmico, certo? Então, ele possa ser da rua, mostrar essas coisas na rua, mostrar dentro da nossa linguagem, que é uma linguagem popular, simples, atrevida, né? E
constante, a gente não para de fazer isso. Então, a gente está sempre nesse espaço. Então, isso é muito importante. Valeu, estou muito feliz por tudo. Dizer que esse trabalho de Fábio ele foi escrito em francês, né, Fábio? E que está em processo de finalização. Conta aí a boa nova, quando é que a gente vai, né, ter esse material de forma mais acessível? Acho que vai ser genial poder botar esse conteúdo em linguagem cenopoética. Isso seria muito, muito bacana. Terminei a tradução, só que aí queremos ler, ó, o Rai está falando. Acabei aqui a tradução, foi bom porque eu consegui me focar nisso, só que aí eu estou revendo agora o texto, mas aí é rápido, mas precisa de uma revisão porque depois que traduz fica meio desconjuntado. Uma coisa é escrever numa língua, aí não adianta só traduzir, tem que dar uma revisada, mas aí agora é rápido. Então, já. Que bom, que bom. Porque eu até, agora na qualificação, né, você me mandou aquele material, resumo e tal, eu fiz já um diálogo trazendo essa discussão para a nossa produção de agora, mas, assim, fui fazendo a tradução ali no tradutor, pedindo umas ajudas a um ou outro. O negócio é que eu tô mais claro, eu tô mais rigoroso no texto em português. Sim. Como o francês não é minha língua, você não escreve da mesma forma, né? Você escreve de uma forma mais, enfim, que o resultado não me agradou tanto depois que eu traduzi. Então eu estou corrigindo algumas coisas, mas já eu mando. Agora falta pouco. Mas isso que o Júnior falou é muito importante no sentido de que a gente se mantenha em cena, né? Nós devemos estar em cena, devemos estar na rua. É isso que é a forma mais válida, né, de conhecimento, que é a nossa forma, é a forma dos indígenas, é a forma dos africanos, né? É o conhecimento da performance, né? É a performance enquanto forma de conhecimento. É isso que pode nos salvar nesse momento, né? A mudança da linguagem. Isso é muito importante, a gente tem que manter o pé na rua. E o estar em cena requer o estar juntos. E aí eu retorno para o poema que Fábio começou hoje, né? Vamos de mãos dadas, né? Vamos juntos, vamos de mãos dadas. E enquanto que parece que o sistema, como ele se constitui, é nessa tentativa de não possibilitar esse dar as mãos, de não possibilitar esse estar juntos. Então, forjar esses espaços de estarmos juntos, como mesmo que nesse momento, num formato virtual como esse de hoje, são momentos em que há uma riqueza, há algo que impulsiona, há algo que nos leva, né, a mexer, pelo menos nos locos em que cada um está, seja na escola onde já está, seja Reginaldo lá no Vila, seja Vitor aí, seja Fábio lá na África, seja Rai lá no INCRA, José lá no Piauí, enfim, onde cada um que está aqui está. Então, essa possibilidade da Sendo Poesia nos fazer estar juntos, essa possibilidade também de que algo a partir daqui vai acontecer, algo daqui precisa acontecer. Então, como o Reginaldo também trazia no início, eu sou como eu sou porque eu me constituí a partir de vocês, né? Das experiências que eu vou vivendo. Então, amanhã a nossa prática já não é mais a mesma a partir dessa noite de hoje. Então, estarmos juntos, ela possibilita essa transformação. Quando juntos sonhamos, tudo pode acontecer. Deixa ele puxar no tom, né? Quando juntos sonhamos, tudo pode acontecer. Pode acontecer. Começa a acontecer. Quando juntos sonhamos, tudo pode acontecer.
pode acontecer. O quarto encontro nacional de Sendo Poesia precisa acontecer. Quando juntos sonhamos, Tudo pode acontecer. O que pode acontecer, Reginaldo? Pode acontecer. Diga aí. Começa a acontecer. Pode acontecer tudo, inclusive nada. E a gente ficar tranquilo e feliz. Pode acontecer. Começa a acontecer. O que pode acontecer mais, Vitor? Quando juntos sonhamos? Pode acontecer a cura, pode curar a cabeça, pode dar um salto à mente do ser humano, pode dar um salto à mente de todo mundo. Pode acontecer. Começa a acontecer. Diga aí, Tiago, o que é que pode acontecer? A democracia pode acontecer. Pode acontecer. Tem que acontecer. Começa a acontecer. Tô doido para conhecer. E aí, Nathalie, o que é que pode acontecer? Patinha, quem tiver por aí, José. Ai, disse que pode acontecer o encontro de Sendo Poesia na África. Pode acontecer. Começa a acontecer. É só você começar a sair a nado desde agora. Pode acontecer. Pode acontecer. Diga aí, José, o que é que pode acontecer? O inédito viável pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Começa a acontecer. Evânia disse que há amizade nesse grupo. Pode acontecer. Pode acontecer. Começa a acontecer. Fábio, diga aí o que é que você quer que comece a acontecer. A comunidade pode acontecer. Pode acontecer. Começa a acontecer. Tudo pode acontecer. É só a gente se exercer, se mexer. Essa era uma frase masculina, foi que a gente musicou e perdurou aí por um bocado de tempo, a gente no espetáculo, né? Mas ensinar o que a gente quer que aconteça, né? Não só as tragédias daquilo que a gente vive, mas também é possível pensar outros mundos como a gente quer e trazer esses mundos possíveis nas nossas encenações, nos nossos poemas, né? Nas nossas intervenções, nas nossas músicas e canções. Gente, mais alguém quer participar, que não abriu, que ficou com alguma pergunta que gostaria de fazer para o Fábio, ou mesmo algum poema que quisesse dizer, que quisesse somar esse encontro? Da minha parte, só a certeza que a energia é uma das coisas que mais motiva a gente estar onde a gente está, né? E a certeza que cada palavra que a gente constrói, ela também transforma. E é muito bom quando a gente vê as pessoas acreditando nessa potência que a gente tem, que é transformar a vida através da poesia. Valeu, Dulce. Eu que já falei bastante, mas eu quero dizer que eu amo vocês, viu? Que é uma alegria muito grande olhar aí o Júnior, o Santos, esse cabo que me ajudou tanto em cada momento, coisas inesquecíveis que muitas delas eu nem lembro mais, mas está dentro de mim. E todos vocês que fazem essa história, dá uma alegria muito grande estar juntos, viu?
E logo, logo eu vou estar conversando com vocês, que eu desejo muito que a gente possa fazer alguma coisa aqui no Maranguape e que vocês venham. Pode acontecer. E o Vitor pode aparecer também, se marcar e a equipe pudesse vir. E o Fábio, a gente pode convidar para ele falar disso, porque a gente vai fazer do nosso jeito. E é bem diferente, por isso que pode acontecer e vai acontecer se a gente quiser. Reginaldo, ai de mim sem as poesias que atravessam misteriosamente meu caminho. Ai de todos que passam por ela e fingem não escutar e nós enxergar. As poesias que rolam enquanto outras adormecem. As poesias que tecem, que cheias de energia, reduzem nosso estresse. Massa! E por falar em amor, diz o Marighella que o ser humano deve ser livre. O amor não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir até quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo. É preciso não ter medo de amar. É preciso não ter medo de dizer que te amo. Não ter medo de amar. É preciso não ter medo de amar. É preciso não ter medo de amar. Eu não sei quando eu estou com 8 versões de Marighella, que doidinho. Eu tenho que me afastar de vez em quando dele, porque ele me impressiona pela força poética dele também. Está possuído. Aquele cara que, em meio a todo aquele tormento da ditadura, daquelas ditaduras todas que já estavam implantadas ali, há muito tempo a gente não saiu das ditaduras ainda, né? Nem as ditaduras chegam para o povo, nem a gente sai das ditaduras. Né? Chega as ditaduras, mas as ditaduras não chegam. E o cara que tinha uma puta resistência, que fazia tudo de forma muito poética. Quer dizer, tinha todo um carinho, um cuidado poético, que, infelizmente, o filme bagunça no meio do caminho com a própria história do Marighella. O filme cria uma cena que não é do Marighella e que não é do perfil dele e que deixa imaculado, né, aquele momento. Mas um dia eu termino, eu não tenho pressa. Eu sempre acho assim que texto, poesia, canto é igual à amizade. Ela não tem tempo. Tem um tempo que chega, tem outro tempo que vai embora, tem um tempo que chega de novo, tem outro tempo que vai. Não adianta fazer forçado que você não consegue sair de você mesmo. E quem escreve sabe que tem que se transformar em várias outras pessoas, em vários outros sujeitos, em vários outros pensamentos, porque senão fica monólogo. Quero dizer poesia a céu aberto, sem me preocupar se é errado ou certo. Poematizar e não só problematizar o universo. É isso! Como o Rai está sem som nas palavras dele, sigamos apostando no conversar brincante. Nesse processo sendo poético, de como o modo de existir, do conhecer no conviver, onde são postas em diálogo as linguagens, os repertórios humanos, as experiências vividas pelos sendo poetas em suas comunidades de origens e os mundos com os quais interagem e aprendem, que ao conversar brincando e refletindo, se percebem mais humanos, capazes de conviver e revelar em ato novas possibilidades de vida mais cooperativa, cuidadosa e amorosa. Rai Lima, uns 100 rodopios reflexivos nos limites da linguagem. Gente, a gente vai se aproximando do nosso encerramento, né, dessa noite linda, desse encontro.
deixando aqui toda a nossa gratidão a Fábio, né? Desde o semestre passado, a gente já queria que Fábio tivesse, né, nos encontros da Sendo Poesia, mas só agora que eu acho que culminou também com esse processo que fez Fábio também, né, fazer essa retomada ao trabalho, dessas necessidades, dessa tradução e de revisão do trabalho. Acho que cada coisa acontece no seu tempo. Então, a gente desde já deixa aqui o nosso agradecimento por esse trabalho que, de certo modo, o convite lhe proporcionou, não é? Mas é com o sentimento de que a gente teve uma noite muito bonita, muito bacana, que encerramos esse semestre com chave de ouro com essa discussão. Quero agradecer a Edson, a Reginaldo, a José, a Ana, ao Rai, que esteve com a gente em vários encontros. Quero agradecer a Tiago Beck, que fez a gravação, tem feito a gravação dos nossos encontros, para que a gente possa disponibilizar. Quero também pedir as desculpas em nome da professora Claudiana, que gostaria de estar aqui hoje, mas ela vem em processo de adoecimento, teve a mãe que passou por uma cirurgia, e hoje, nesse momento, ela estava em viagem. A Verinha, que foi outra grande parceira, tanto nos momentos presencial, quanto o Júnior, que eu não posso nem deixar de falar, que está sempre aqui ao meu lado, nessa grande contribuição. E, Vitor, você está convocado, viu, meu querido, para o próximo semestre, está junto com a gente. Então, penso que você e a Maiana, a gente vai discutindo aí alguns nomes, e o seu de Maiana, não é, para vir para essa roda, são alguns deles. Então, assim, com imensa gratidão que a gente agradece cada uma de vocês que tirou o tempo para vir para cá, para somar, para vir para cá contribuir, aprender juntos, a se afetar por essas possibilidades de construções coletivas, né, que a Sendo Poesia nos proporciona. Eu canto o amor por exaltar a vida, a liberdade, a humanidade e o belo. Mas que o amor seja como a natureza, simples, real e nunca fantasia. E que eu possa viver amando sempre, iluminado pelo teu amor, resplandecente como a luz do dia. Eu canto o amor por exaltar a vida. Carlos Marighella. Lindíssimo. Lindíssimo. Eu também queria agradecer a vocês. Sendo Poetas. Boa noite. Obrigado. E agradecer também a meus mestres, ao Júnior, ao Rai, à Vera. Nunca esquecer, né, de que vocês abriram a porta dessa ideia da ação cultural, da educação cultural, né, do que nós fazemos de saúde mental, do que nós fizemos no Engenho de Dentro, que nós temos feito. Então, agradecer muito a vocês e dizer que nós somos o Brasil e que essa ação que a gente faz é a esperança de avanço da nossa sociedade, para uma sociedade menos colonizada, né? Uma sociedade mais livre. E agradecer sempre a vocês que sempre encararam essa luta e sempre deram o caminho de forma tão aberta e generosa para a gente aqui. Muito obrigado. E como esse encontro ele vai ficar gravado, nós vamos chegar a outras pessoas que não estão aqui. Então, se você, através do canal do YouTube, teve a honra de compartilhar conosco dessa experiência, dessa nossa roda, mesmo que virtual, a gente convida a fazer algumas buscas, pesquisas aí sobre a Sendo Poesia, os trabalhos que já foram produzidos, todo um cabedal de materiais que o Rai também tem produzido, que tem acessibilizado para a gente através do blog Sendo Poesia do Brasil. Então, se você é uma pesquisadora, um pesquisador, aproveita aí que também tem estudantes, né, que estão chegando, que estão também se apropriando desse tema, querendo entender o que é a Sendo Poesia. Então, a gente deixa essa dica para que você procure esses outros canais de comunicação para complementar as suas buscas, as suas pesquisas e inquietações. E assim, de fato, sabe, José, eu queria até aproveitar esse momento agora para dizer a vocês que, a todos, né? Porque para mim vocês são um livro que expressa cada vez mais, não só as figuras, mas as práticas. E a cada ação, cada atitude que é feita, a gente aqui no projeto da gente, a gente coloca em prática.
porque a gente teve essa ideia desde a Ciranda, né? E eu acho que isso é um projeto que a gente está só renovando, e a cada dia eu consigo estar feliz e muito mais perto quando a gente está perto de vocês. Eu acho que quando o Vitor falou da guerra do Oriente Médio, e tanta vontade que a gente está aqui de abraçar um ao outro, né? Como é diferente a coisa. Quanto é importante a parte da poesia, o quanto isso traz de fortalecimento. Porque nesse momento, eu não sei se vocês, mas a emoção é tão grande que a gente precisava realmente concluir com essa fé efervescente, que é o abraço e a força que transmite dentro da gente sempre essa aprendizagem que vocês têm nos introduzido a viver de uma forma, para mim, linda. Nada continua como Um abraço, Alex. Gratidão, Ana de Lourdes, do Silvan, Evânia. Fábio, querido, Fatinha Medina, Lúcia Cátia, Michele, Nathalie, Paulo Filho, Poeta Racha, Alima, Pragma Curti, Tiago Beck, parceiro aí das gravações, Vitor por Deus, e a cada um que veio nos outros encontros. Grande abraço. Do seu futuro, faça o que sabe para se cuidar. A vida não pode parar. O mundo não vai acabar. A vida não pode parar. O mundo não vai acabar. Porque nós começamos a conversar. Essa tá na trilha da peça, hein, Júnior? Essa canção aí. Tá Rumo à África, rumo à Tá no Freud, tá no Freud. Dizendo poesia. Axé, ô. Valeu, muito obrigado. Beijo. Valeu, obrigado. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo, boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tiago é o povo encerrado. E essa mãe? É isso.